Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, o podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Eu sou Liz de Bortoli e participam hoje os jornalistas Ana Laura Freitas, André Grassi, Cláudia Heinzelmann, Mariane Quadros e Pedro Palaoro. Lembrando que vocês podem nos acompanhar pelo blog da redação em urgs.br/destaques rádio, pelo Lumina Podcasts e nas principais plataformas digitais. No programa de hoje, desdobramentos da Lei Aldir Blanc, um projeto de dança na Vila Cruzeiro do Sul, em Porto Alegre, literatura antirracista e a programação temática do Mês de Orgulho LGBT da Secretaria da Cultura. E a gente começa com a Ana Laura trazendo um lançamento musical. Eu que tenho um trânsito pela vida, diríamos assim, de uma época em que nosotros, los cantores, los músicos, los compositores, éramos sumariamente calados, porque sabían perfectamente, los señores de turno, que cada vez que nosotros cantábamos o nos entreverábamos para tocar música, brasileños, uruguayos, paraguayos, argentinos, chilenos, era peligrosísimo porque nos estábamos cultivando, encendiendo a llama da amizade, a llama do amor, a llama da paz. A gente ouviu aí o violonista Lúcio Ionel, argentino radicado aqui no Rio Grande do Sul há muitos anos, dando essa aula que é a abertura do recém-lançado disco Entre Fronteiras ao vivo. Nesse trabalho, ele está ao lado do quarteto instrumental Iangos, lá da Serra Gaúcha. E esse clima de conversa informal e muitas vezes bem-humorada com o público segue ao longo das faixas, e o Lúcio vai compartilhando a sua sabedoria e a larga experiência nessa cultura platina e na vida mesmo que ele tem. Eu falei com o César Casara, pianista do Iangos, que me contou que o grupo estava de malas prontas para embarcar em uma turnê pela Europa, que foi cancelada, é claro, em função da pandemia. Impedidos de ir para o palco, eles passaram a vasculhar os arquivos do grupo e encontraram esse material de alta qualidade de um show gravado ao vivo lá em 2012, no início da relação deles com o Lúcio Ionel. Depois dessa parceria, a amizade se aprofundou e o Lúcio chegou a dirigir um disco do Iangos que foi indicado ao Grammy Latino em 2017. Ele sempre falou que a gente precisava encontrar uma coisa que fosse nossa. Ele sempre buscou a verdade dentro de cada um, não só como músico, mas como artista no palco, né? E eu acredito que seja isso que a gente mais preza e seja nesse sentido que a gente conseguiu ter mais reconhecimento, tanto nas feiras relacionadas à música que a gente tocou em todo o Brasil praticamente. A Iangos, nos últimos 3 anos, a gente fez todas as regiões do Brasil, já tocamos na maioria dos estados do Brasil, a gente já tocou em todos os continentes aqui, não tocamos na Oceania ainda. E na Antártida também. Mas a gente faz um som instrumental, divertido e com muita força, e que a gente sempre tenta arrancar um sorriso de quem assiste a gente e uma boa sensação para quem está escutando em qualquer lugar do mundo. O novo disco é o registro de um encontro de gerações. O Lúcio Ionel é um nome fundamental para o desenvolvimento do violão solista aqui no estado, esse estado que se tornou um berço reconhecido de grandes violonistas, entre eles o Yamandu Costa, que inclusive foi aluno do Lúcio. E o Iangos surgiu em 2008, se propondo a renovação na música regionalista e a difusão do seu trabalho além fronteiras, como a gente ouviu aí o César Casara bem sinalizar. Fica então a dica de escuta. Entre Fronteiras ao vivo está disponível nas principais plataformas digitais.
Oi, Ana Laura. Oi, pessoal. É André Grassi. Essa questão do cancelamento de shows aí, né? A gente já falou várias vezes em função da emergência, da pandemia. Comentamos aqui já a aprovação pela Câmara em 26 de maio e pelo Senado em 4 de junho da Lei de Emergência Cultural, a chamada Lei Aldir Blanc, que agora está em vias de ser encaminhada para a sanção presidencial. Produtores culturais, gestores da cultura e militantes da área da cultura iniciam então a campanha pelo hashtag Sanciona Já. Existe um receio de veto, total ou parcial, em função da relação, digamos, delicada do presidente da República com a área da cultura. A gente já havia mencionado em programa anterior que o governo federal, por si só, não tinha e não tem, no momento, nenhuma política de auxílio à cultura, nem Ministério da Cultura e nem Secretário da Cultura, porque o cargo estava vago, né, e acho que ainda está. Além disso, a lei em si é complexa. Os recursos para espaços culturais e editais, se e quando sancionada a lei, precisam ser regulamentados pelos estados e municípios e as verbas redistribuídas nesses âmbitos de acordo com diversos requisitos e contrapartidas. Um caminho longo, recursos escassos, mas para quem não tem nada, um pouco neste momento representa muito. Lembrando, né, que é um recurso que, embora não seja muito, são 3 bilhões de reais no total, é um recurso que estava parado no Fundo Nacional de Cultura desde o ano passado, não é recurso tirado de nenhuma outra fonte. Bom, para isso, então, ao lado da campanha hashtag Sanciona Já, né, para esclarecer, uma série de orientações e cursos estão sendo feitos e oferecidos sobre essa lei. O que ela vai possibilitar, se sancionada, e como ela pode ser aplicada. Claro que tudo online. Se a gente faz uma pesquisa rápida, a gente acha aí lives, cursos, vídeos de secretarias estaduais de cultura, de fundos e de fóruns de cultura, de produtoras privadas, de produtores culturais, tentando explicar isso o máximo, né? Porque as pessoas da área da cultura muitas vezes não têm conhecimento desse tipo de coisa. O canal do YouTube Emergência Cultural é um curso em forma de lives sobre esse assunto, sobre a lei e a possível aplicação da lei. Esse canal foi criado pela Articulação Nacional de Emergência Cultural, que na verdade é um conjunto de pessoas, de gestores, de coletivos de cultura, de artistas, que se constituiu já para a elaboração da lei e continua ativo. Isso é um ponto positivo a destacar neste momento difícil, né? Uma rearticulação espontânea da militância pela cultura que teve grande impulso nos anos 2000, com apoio do então governo federal, e que nos últimos anos vinha enfraquecendo, já que as duas gestões federais mais recentes primeiro foram cortando os apoios, suspendendo programas e políticas, e depois atacando explicitamente a cultura e os artistas, acusando de vagabundos, de usarem verba pública, etc. Bom, essa rearticulação agora, né, que, claro, espontânea é uma maneira de dizer porque também motivada pela crise, mas ela foi auxiliada pelo que tinha sido criado antes, o Sistema Nacional de Cultura, os pontos de cultura, os cadastros de cultura, que servem agora, então, de referência para a criação e possível aplicação da lei. E um outro ponto que eu vi sendo ressaltado nessas lives, aí, em diversas ocasiões, é o apoio que esses militantes da cultura conseguiram, desta vez, dentro do Congresso, por parte dos parlamentares. Os comentários que eu ouvi foi de que, além da aprovação praticamente por unanimidade, né, foi unânime no Senado, e na Câmara só o Partido Novo foi contra a lei. Mas além disso, dessa unanimidade, nunca houve antes o engajamento de deputados e senadores como agora, sugerindo e endossando pautas, propondo mais de 20 emendas. Então, vamos acompanhar as orientações para a aplicação da lei e hashtag Sanciona Já. Respira Cultura. Oi, André, colegas e ouvintes do Respira Cultura. Aqui é a Mariane e hoje eu vou falar sobre o projeto Expressar, um projeto de dança independente da Vila Cruzeiro do Sul de Porto Alegre,
que busca valorizar a arte na periferia. E eu falei com a Vanessa Rodrigues, que ela é a idealizadora e criadora do Expressar, um projeto que já existe há 14 anos. A Vanessa nasceu na Cruzeiro, mora lá, e vê no projeto uma forma de ela contribuir com a sua comunidade. O Expressar tem um tamanho grande, são 150 alunos, todos moradores da Cruzeiro ou de comunidades vizinhas. E todo mundo pode dançar, desde os pequenos com 3 anos de idade até idosos de 75 anos fazem aulas no Expressar. Inclui também pessoas com deficiência, infelizmente algo que ainda é raro na dança. Mas o Expressar não inclui as pessoas somente por meio da dança, como explicou a Vanessa. O projeto Expressar, ele gera renda e emprego dentro da comunidade. Então, além da contratação dos educadores, também tem a confecção de peças de vestuário, figurinos que são confeccionados por membros da comunidade, além das mães, alunas e ex-alunas. Também o projeto faz eventos dentro e fora da comunidade também, fazendo uma movimentação assim em outras áreas de atuação também, como transporte, sonorização, iluminação, entre outras. Formada em educação física e com pós-graduação em dança, a própria Vanessa descobriu a dança através de um projeto semelhante desenvolvido na escola do bairro, a José Loureiro da Silva, uma escola municipal. Ela conta que um dos objetivos do Expressar é modificar a situação pessoal dos jovens e adultos da sua comunidade, uma região de grande vulnerabilidade social causada principalmente pela criminalidade. Como o projeto não tem verba pública, a própria comunidade se engaja para conseguir esses recursos, seja pela venda de produtos de dança confeccionados por eles mesmos, seja em brechós ou eventos. O esforço dá resultados e, além das aulas de dança, o Expressar disponibiliza atendimento psicológico e reforço escolar. Os educadores são da própria Cruzeiro. A pandemia, claro, atrapalhou o andamento do projeto, especialmente a geração de renda. Nesta época, eles estariam organizando a sua mostra de inverno, que não vai acontecer neste ano. Mas as aulas, agora online, continuam com os alunos que têm acesso aos meios digitais, que infelizmente não são todos. Quem quiser conhecer o projeto, vale a pena visitar a página do Facebook Expressar Centro Cultural. Apesar das dificuldades, a arte segue viva na Vila Cruzeiro. Você diz infeliz que somos pretos cismados, muito mesmados por seu prisma mestiço. Você diz que racismo não é isso. Pasme, primo, mas quem cisma é o Estado. Você diz, mas aí insiste que pro nosso lado dessa lista nos risque. Diz que pra outro pardo você diz, você diz. Olá, colegas e ouvintes. Aqui Pedro Palaoro falando. Eu trago hoje dicas de literatura antirracista, né? Sabendo que a gente está nesse momento falando muito sobre esse tema, mas a gente aqui na Rádio da Universidade preza bastante por esse tema e produz bastante material, mesmo em outros momentos, né? Fosse produzindo o folhetim aqui para a rádio, ou mesmo o podcast do Rádio Leitura, agora nesse período de isolamento, eu tenho algumas entrevistas muito interessantes que eu gostaria de destacar e que as pessoas pudessem ouvir. O primeiro caso, sem dúvida, é uma entrevista da editora Figura de Linguagem, a editora que é encabeçada pelo Luiz Maurício Azevedo e pela Fernanda Bastos. A Figura de Linguagem se destaca por revelar obras de autores negros e negras com uma cota para a publicação de autores brancos, uma iniciativa que chama atenção não apenas por seu ineditismo, mas porque nos provoca permanentemente a pensar ativamente contra o racismo, algo que permeia de forma tão profunda a sociedade brasileira e mundial, né? O trabalho da Figura de Linguagem não chama atenção apenas por esse ineditismo, mas porque os editores fazem uma seleção excepcional de obras. Dá vontade de ler praticamente tudo o que eles lançam. Eu, pessoalmente, sou fã do trabalho deles. Eu entrevistei o Luiz Maurício Azevedo, tanto no Folhetim quanto no Rádio Leitura, no último ano.
e ele pôde explicar em detalhes o trabalho deles ao selecionar obras e abordar a questão racial. Vamos deixar aqui na descrição do episódio os links das entrevistas completas que foram bem legais. E falando de leitura ainda, eu gostaria de indicar um livro fabuloso do Paulo Scott, que eu consegui finalmente ler agora nesse período de isolamento. O nome do livro é Marrom e Amarelo. O Paulo Scott é um escritor e poeta nascido aqui em Porto Alegre e que mora no Rio de Janeiro, e que tem um texto belíssimo. O Marrom e Amarelo foi um romance que saiu no último ano pela editora Alfaguara, e que aborda a questão racial no Brasil a partir da implementação de sistemas de cotas nas universidades públicas, como a URGS. A obra conta a história dos irmãos Lourenço e Federico. Um deles tem a pele mais escura e o outro tem a pele mais clara. Apesar de lidarem de modos muito diferentes com o mundo, ambos enfrentam o racismo ao longo da vida, o que naturalmente deixa marcas em suas histórias pessoais. O Lourenço tenta enfrentar a questão com naturalidade e o Federico acaba se tornando um importante ativista das questões raciais. Vale muito a leitura, o livro já foi indicado por inúmeros autores e ativistas antirracismo e eu devo reconhecer essas indicações aqui também, né? Falando ainda do Paulo Scott, ele é um autor que eu tenho grande admiração e ele está criando um curso que se chama Direito Constitucional Antifascista Brasileiro, no qual ele também fala sobre racismo, literatura e direito. É uma iniciativa também que busca debater o quanto o racismo está entranhado dentro do Estado brasileiro, né? Basta contatar o Paulo Scott pelas redes sociais dele mesmo. São ótimas essas formas de entendermos os abismos, né, do Brasil. Respira Cultura. Olá, ouvintes do Respira Cultura, colegas da Rádio da Universidade. Aqui é a Cláudia quem fala e hoje eu vou falar sobre o mês em que se celebra o orgulho LGBT e a ação da Secretaria da Cultura, essa ação que ela está preparando, em especial, e tudo online. É um verdadeiro cardápio cultural que tem como objetivo promover e dar visibilidade à cultura LGBT. A programação envolve a Cinemateca Paulo Amorim, a Biblioteca Pública do Estado, o Museu de Artes do Rio Grande do Sul, o Instituto Estadual de Artes Visuais, o Museu de Arte Contemporânea e o Museu de Comunicação Hipólito José da Costa. As atividades ocorrem às segundas-feiras com dicas de leitura elaborada pela Biblioteca Pública. Nas terças e quintas, às 19h, tem lives sobre diferentes assuntos, entre eles cultura LGBT, produções de si como forma de resistência, com o artista visual Sandro K. A programação inclui ainda dicas de cinemas, produzida pelo IECine Cinemateca Paulo Amorim. Os museus da SEDAC também se integram nesta ação para celebrar o mês do orgulho LGBT. O Museu Hipólito José da Costa traz uma edição especial do Cine Debates no Cineclube Museu com a exibição do filme Questão de Gênero. E para participar é necessário fazer contato pelo e-mail agendamento-museu.sedac-rs.gov.br. O Margs publica em suas redes sociais posts e stories apresentando informações sobre questões da invisibilidade lésbica nas artes visuais. E o MAC apresenta durante todo o mês de junho obras de artistas LGBT com o objetivo de reafirmar a importância de representatividade da comunidade em acervos das instituições públicas do Estado. Toda a programação será transmitida nos perfis da SEDAC, no Facebook e no Instagram.
Somente as lives que podem ser assistidas somente pelo Instagram. Perigo, amigo, é amar, de Adorim me encontrar, de Adorim me ver, de Adorim me contar quem é você. Bom, e para o nosso momento de leitura de hoje, eu trouxe um trecho do Grande Sertão Veredas, do Super Guimarães Rosa, um dos grandes escritores aqui do Brasil, né? No trecho, então, o Riobaldo, que é o narrador do romance, fala sobre o de Adorim. Mas eu olhava esse menino com um prazer de companhia, como nunca por ninguém eu não tinha sentido. Achava que ele era muito diferente. Gostei daquelas finas feições, a voz mesma muito leve, muito aprazível. Porque ele falava sem mudança nem intenção, sem sobejo de esforço, fazia de conversar uma conversinha adulta e antiga. Fui recebendo em mim um desejo de que ele não fosse mais embora, mas ficasse sobre as horas e assim como estava sendo, sem parolagem miúda, sem brincadeira, só meu companheiro, amigo desconhecido. Escondido, enrolei minha sacola, aí tanto, mesmo em fé de promessa, tive vergonha de estar esmolando. Mas ele apreciava o trabalho dos homens, chamando para eles meu olhar com um jeito de siso. Senti, modo meu de menino, que ele também se simpatizava a já comigo. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve participações dos jornalistas Ana Laura Freitas, André Grassi, Cláudia Heinzelmann, Mariane Quadros e Pedro Palaoro. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Na trilha musical de hoje, a gente escutou Leandro Maia com De Adorim e a banda Aláfia com Preto Cismado. Segue a gente nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo produzido. Voltamos na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!